Oi, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Fazer uma live delícia, um bate-papo gostoso sobre o que está por trás da autossabotagem. Dúvidas que às vezes nos sabotam de conectar com processos de autodesenvolvimento, processos de reconexão, processos amorosos. Aninha, seja bem-vinda. Julinha, seja bem-vinda, meu amor. E aí a gente preparou assim um conteúdo muito especial. Pegamos 7 dúvidas, né, que permeiam assim, né, o processo ao redor de uma imersão de cura, para a gente tirar essas dúvidas, já que temos crenças, né, que podem nos impulsionar e crenças que podem nos sabotar, né, em processos que têm a prerrogativa de nos conectar com quem a gente é. E que mal pode haver nisso? Qual é uma pergunta que eu lanço aqui é: o que de pior pode acontecer se você resgatar quem você é de fato? Se você puder ter a liberdade de ser quem você é, o que de pior pode acontecer? O que te disseram, o que colocaram em você como crença, né, que diz que a tua essência não é maneira, que a tua essência não é permitida de se manifestar. E aí a gente quer criar esses questionamentos, que questionamento esclarece, dúvida limita, né? Quando eu duvido do meu potencial, eu me impeço de fazer coisas maravilhosas, né? Eu me impeço de co-criar cenários para mim, né? Gente, me dá um feedback aí de como é que tá o áudio para vocês? Porque eu tô com fone e aí não sei se tá chegando legal. Vou chamar a Bruninha aqui. Bruna é maravilhosa. Oi, meu amor. Arô! Tava aqui falando Chegando. sozinha, mas trazendo esses questionamentos, né? Sobre processos e dúvidas autossabotadoras, assim. Me fala uma coisa, você tá me ouvindo bem? Eu te ouço. É? Ai, meu Deus, gente, começa o desastre. A pessoa, gente, que não tem maturidade para lidar com live, com esses É negócios. muita energia. Muita, gente, é muito vucu-vucu, pelo amor de Dadá. Gente, Bruninha aceitou esse convite. A Bruna é uma médica maravilhosa. Ai, meu Deus, vamos passar esse vucu-vucu, não, gente. Segura. Susan, seja bem-vinda, meu amor. Carol, seja bem-vinda. Caroline. Deixa eu me Primo! ajeitar aqui. Deixa eu me ajeitar. Maravilhosa aqui. Se o negócio parar de cair. Gambiarra, gambiarra. Vamos ver. Só um minutinho, gente, que as games aqui são frenéticas. Tem tripé, mas ele fica se puxando, apoiado no computador. Agora foi. Agora ficou solta, gente. Vamos lá. Gente, quem tiver dúvidas, vai postando aqui que depois a gente vai voltando, porque a gente escolheu 7 temas para falar sobre dúvidas autossabotadoras, principalmente em relação à imersão de curas, a esse resgate de essência, esclarecer isso nesse combate a crenças e processos que nos limitam de ser quem a gente é em essência, né? E aí, Bruninha, apresentar a Bruninha, né, que é uma médica maravilhosa, nutróloga, ortopedista e que também é uma guardiã da medicina do cacau. Eu, Isa, terapeuta, que trabalho com facilitação de processos de cura, guardiã das medicinas do cacau e da medicina constelar. E a gente está aqui hoje para trocar uma ideia de maneira despretensiosa, sem trazer verdade absoluta nenhuma, só trazendo interessantes pontos de vista para a gente questionar algumas coisas que podem não mais fazer sentido nessa nossa jornada de autoconhecimento. É Bruninha, isso. seja bem-vinda, meu amor. Arô, gratidão. Prazer imenso Oi, estar eu, aqui. gente. Alegria desse momento, gente. Um povo que fala pouco, né?
mas que suas histórias, né, suas perspectivas, interessantes pontos de vista para a gente compartilhar, né, com a galera que está aí nessa busca por autoconhecimento, né? Vou propor para a gente começar falando, né, sobre algumas perguntas e a gente pode ir e voltar, né, porque a mente pensa pra caramba, tem história pra caramba para contar sempre, né, mas a gente mantém aqui, tipo, a prerrogativa de responder a essas dúvidas. Se alguém não estiver ouvindo a gente, por favor, fala com a gente, tá? Que a gente vai melhorando como a gente puder aqui. Vamos falar sobre resgate de essência? Oi? O que é isso, gente? Oi? Como assim? O que é essência, né? Como assim resgatar a essência, né? Quer começar, Bruninha? Quando a Eu gente posso. pensa em essência. O que eu posso falar é trazer, assim, tentar trazer de forma breve, né? Como boa geminiana, isso é um desafio e tanto, mas enfim. Um pouco da minha experiência, né? Assim, igual a gente já conversou e você sabe um pouco a questão da minha formação médica, né? Tradicional. A gente entra num sistema que é muito bem estruturado, né? Desde sempre a gente está exposto a isso, né? E a gente vem dentro disso de uma forma muito rígida. Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu formei, fiz uma faculdade de medicina tradicional, eu formei e no meu ano de formatura eu simplesmente entrei numa crise existencial muito profunda, assim. Porque eu não sabia, naquele momento eu não sabia, né? É um momento que você se vê totalmente sem chão. Mas eu estava totalmente desconectada da minha essência, né? Eu estava dentro de padrões que não ressoavam com a minha alma. E eu nem sabia que existiam outras possibilidades. Porque é um sistema tão bem estruturado que muitas vezes ele não te permite sequer olhar para o lado, né? Então, eu acho que resgatar a essência é algo que passa por basicamente a gente não ignorar todos os desconfortos e aquelas sensações de não me encaixo aqui e simplesmente entender que não é um problema seu, talvez seja um problema de onde você está, que não está de acordo com a sua essência, né? Então, um pouco da minha experiência, assim, é isso, sabe? Gosto de. É incrível, né? Assim, porque a gente é condicionado pela sociedade a trilhar caminhos que já estão aí, né? E o trilhar caminhos conhecidos, tá tudo bem com isso. Desde que você trilhe, dentre inúmeras possibilidades, aquilo que faz sentido para você, aquilo que faz o seu coração vibrar, né? Quando a gente fala assim, um processo, uma imersão de cura vai promover o resgate da sua essência, é porque a gente acredita, de fato, que você é um ser único. Sua identidade, sua digital diz que você é único. Que você com seus defeitos, com as suas potencialidades, com a sua criatividade, com os seus talentos, e que isso pode ser utilizado em seu favor. E ao longo da vida, a gente foi condicionado a entrar numa caixa, a fazer igual a todo mundo, a fazer o que é certo em vez de fazer o que é errado. Existem crenças e condicionamentos para uma vida em sociedade que colocam a gente num lugar de respeito para com o outro e foi preciso criar, porque a nossa natureza tem luz e sombra, né? Então, algumas coisas precisaram ser limitadas. Só que isso invadiu de uma forma que criou condicionamentos do que é aceitável. Tipo, eu tenho pessoas, eu passei por uma fase de transição com o meu cabelo agora, e eu tenho inúmeras pessoas que super admiram meu cabelo pós-pandemia, por esses cachos, não sei o que, não, mas falam pra mim direto, assim, tipo, a minha profissão
não permite, como se usar um cabelo cacheado fosse mexer na qualificação profissional, na responsabilidade, nas habilidades que a pessoa tem. E é só a forma como você se apresenta. E a gente se condiciona nesse lugar de usar química, de gerar toxicidade para o nosso corpo, de passar por processos que não são legais só para estar condicionado no lugar em que eu vou ter uma vida não respeitando a minha natureza. Exemplo basicão, né? E assim, quando eu penso em essência, eu penso muito nessa singularidade, né? Penso muito nessa premissa de que a gente está completamente desconectado, e eu quero muito que você traga aquela visão que você trouxe de um professor quilombola, né, da questão do desenvolvimento, porque assim, seu corpo é uma máquina divina e perfeita. Seu corpo antes tinha a função de te avisar quando você está com vontade de fazer xixi, quando você está com sede, quando você está com fome. E hoje a gente tem uma total dormência que a gente precisa de um aplicativo conectado à internet para me avisar quantos copos d'água eu tenho que beber por dia. Antes dessa função era meu corpo quem fazia. Eu vivo numa total desconexão que eu não sei mais o que é uma fome emocional do que é uma fome orgânica. Quando que, só antes assim, quando que produzir passou a ter mais importância do que ser, né? O tanto que a gente passa por cima da gente porque a gente tem que produzir e alimentar um sistema que está cada vez mais gerando e sustentando uma sociedade desenvolvida, né? Que aí eu vou fazer o link com o mestre Nego Bispo, que é de um movimento quilombola, ele traz fortíssimo aí essa corrente contra-colonialista, né? Movimento contra-colonial, e ele atenta a gente para a etimologia da palavra desenvolvimento. A gente vive hoje uma vida desenvolvida. Eu vou trazer um pouco dos povos originários, porque existe muito esse preconceito, né? Os povos originários não são desenvolvidos. E realmente, se a gente for parar para pensar nesse sentido, né, que a palavra desenvolvimento ela significa falta de envolvimento, e falta de envolvimento com o quê? Com a vida, né? Com os ciclos naturais da vida, com os ciclos naturais da natureza, que está dentro e fora de nós, que é tudo uma coisa só no final das contas. Está muito distante. A gente perdeu, assim, tipo, a gente perdeu demais, né, essa conexão. E aí a gente acaba sustentando uma forma de olhar para a vida e de viver extremamente adoecida, né? Do excesso, né? Do excesso. Tudo que falta dentro, a gente procura fora. E aí a gente vai para o excesso de comida, a gente vai para o excesso de sexo, a gente vai para o excesso de bebida, a gente vai para inúmeros excessos, excesso de saída, excesso de As anestesias, né? As anestesias do corpo físico. Adormecer, né? Colocar a dor para dormir, né? Sim. Através dessas fugas, desses escapes, né? Porque a gente não sabe quem a gente é em essência. E aí disseram pra gente que a gente tem aí uma prateleira de consumo para preencher faltas que são nada além do que você. Se você estivesse nesse lugar, sendo quem você é, talvez você não precisasse consumir tanto, talvez você não precisasse se enrolar financeiramente, talvez você não precisasse se sobrecarregar de tenquês para fazer, porque você está preenchido com você, e as suas escolhas serão norteadas por quem você é. A gente Perfeito. reduziu de consumo externo porque o que a vida é essa simplicidade que dá para ter tudo ao nosso alcance, respeitando esses fluxos da natureza. Isso é essência, né? Quando a gente vai para um lugar, né, criado especificamente para isso, você tem condição de parar um pouquinho e olhar para quem você é e o quanto desconectado você está. E aí a etimologia da palavra, né? Desconectado. Eu não estou conectado. Desenvolvimento. Eu estou completamente desconectada desse envolvimento com os fluxos da natureza. Sim. Espera aí, gente, que tem boi na linha.
Quem que tá passando aí com o rabo pra cima? Ive, é a Ive. A Ive, ela não pode ver o movimento feminino que ela se taca. Tá encaixando no lugarzinho dela aqui. Muito Então, bom. estamos trazendo essa perspectiva, né, de essência e de resgate de essência, como esse movimento de olhar um pouco para dentro, de olhar um pouco para si, tirando essa sombra e todas essas mentiras que colocaram na nossa cabeça, que vai preencher os nossos vazios, porque você percebe que não preenche, né? E aí talvez Sim. faça sentido parar para olhar o que é que a gente está querendo preencher, o que falta de fato, e de repente só falta você. Agora só falta você. É por aí, gente, é por aí. Sim. E aí, uma pergunta que muita gente faz, assim, né? A gente foi criado numa sociedade, prioritariamente, cuja religião oficial é o cristianismo, principalmente o católico, né? Hoje mudamos esse perfil no Brasil, o protestantismo também ganhou uma força muito grande, né? Mas isso a gente tem uma prerrogativa de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não questiono isso, mas eu questiono a forma de se conectar com isso sem culpa, sem essa questão de merecimento, né? Eu sou um pobre miserável que mereço ali a misericórdia e só pela graça que eu estou vivo, não, não. E o que é, e assim, desconstruindo isso, né? Porque ele também fala, né? Fala de Jesus, assim, né? Dizendo que sois deuses, né? Deus está dentro de você, se conecta com o seu coração, né? Amai o próximo como a ti mesmo. E o a ti mesmo está tão distante da gente So que far é um away. exercício, né? É um Hum, exercício para gente, assim, se conectar com esse a ti mesmo. E aí, o que que acontece numa cerimônia, né? E as pessoas ficam assim, meu Deus do céu, a gente vai para lá para adorar quem? A gente vai para lá para fazer o quê, né? Uma cerimônia, meu Deus do céu, vou perder o controle. Uma cerimônia, sei lá, vou estar com um monte de gente e me expondo. E uma cerimônia, meu Deus do céu, quem é que a gente vai adorar nesse lugar, né? E assim, a proposta de uma cerimônia, a minha perspectiva, né, limitada, falha, enfim, assim, é como eu sinto, né? É a criação de um tempo e espaço sagrado. E ele é sagrado porque ele é criado para você, é o seu espaço sagrado, que você se desconecta de tudo que está lá fora, você desliga o celular, você se permite cocriar nesse tempo para se olhar internamente, para se perceber internamente, perceber quais são as suas qualidades, quais são os seus talentos, perceber qual é a sua luz e olhar para aspectos que são desafiadores, que te impedem de manifestar essa luz que você é. perfeito. Um espaço que foi planejado cuidadosamente, com início, meio e fim, com elevação de frequência, com tato, com o essencial que é simples. A gente volta para a questão da essência, você cantar e tocar, manifestar quem você é e celebrar com uma alegria genuína da criança, que não está preocupada se ela está afinada, se ela está desafinada, se ela está dançando despirocada, se ela está dançando maravilhosa. Para ela está tudo certo com essa curiosidade, com essa espontaneidade. É aquela minha E clássica fala, né? Eu com tambor só quero me expressar. Eu com gente, tambor só quero me a gente expressar. aqui, tipo, pensando o que a gente vai tocar, como é que a gente vai levar a frequência, né? Como é que a gente vai manter a frequência em alta, porque tem todo um estudo que é feito para isso, porque ele é cuidadosamente planejado, é Bruninha. Mas eu, gente, eu não sou uma pessoa que toca assim, tipo, eu posso, né, tocar assim, porque é a minha forma de expressão, né, meu amor? Vem com o que você tiver, porque, tipo, ninguém está em condição de falar sobre afinação, a gente tem é bom coração, né?
bom coração e muita vontade de fazer acontecer. Então vem com o que você tiver que vai ser lindo. E assim foi, né? Sim, sim. Então, assim, esse é o movimento da participação de uma cerimônia, um fato, assim, uma proposta de ressignificação, né? O fato de você ter outras pessoas ali é um fomento a ter outras pessoas que estão buscando olhar também para si e de que te tiram de uma energia de desamparo e de solidão, porque uma das maiores reclamações em 12 anos que eu tenho de consultório terapêutico é de que o caminho do autoconhecimento ele é muito solitário. E de repente você olha para o lado, você está passando por um momento, que você está olhando ali para uma sombra, que é uma forma de você olhar para acolher, para integrar algo que impede você de manifestar a luz que você é. E você olha para o lado e fala, aquela pessoa ali está rindo. Gente, vou chegar nesse lugar também. Olha quanta gente, está no mesmo rolê que eu. A gente forma uma egrégora, né? A gente É se identifica e se formação. fortalece. Você trouxe uma frase quando a gente estava conversando sobre isso, né? Dessa soma, assim, de onde tiverem um ou mais em meu nome, né? Ali Lá eu estarei. E que também é uma outra frase de Jesus, né? E que fala assim, tipo, onde a gente estiver conectados, elevando a mesma intenção, que é se descobrir como esse indivíduo que pode somar para o coletivo em prol do bem, ali vai estar essa energia do bem, ali vai estar essa energia do amor. Rafinha, Grê, sejam bem-vindos, queridos. Todos sejam bem-vindos. Eu não vou conseguir Acho que acessar tem o uma botão. pergunta aqui, ó. Deixa eu voltar. Peraí. Fala aí. Gente, Bru, você sabe que eu dei homem na minha vida, você tá aí. todos acenados, tá? Porque eu tô aqui, ó. Tem momento que a tela reage, tem momento que a tela não reage, tem momento que sobe um negocinho, pelo amor de Deus. Olha, me ajuda a entender essa pergunta do Lipe, queridíssimo. Bru, você sabe que já dei all-in na minha vida e você também já fez. Quando estamos prontos para isso? Para olhar para si e ter coragem de mudar tudo? Cara, que beleza, que beleza. Então, quando estamos prontos, no Eu posso momento em comentar que. uma coisa? Pode, Vou lógico. comentar, vou comentar assim, sobre a minha perspectiva, né? Assim, é, vou falar a nível Brasil, né? Cara, a gente implanta um chip, né? Na gente desde criança. Ah, cresça, faça isso, é uma lista, né? Que você vai ser feliz. A gente está num país Vai que estudar, vai, né? Primeiro grau, segundo grau, vai e estudar, aí tem um você vai estar pronto. casamento, família tradicional brasileira, blá, 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 tudo cheio, né, dos padrões e das crenças, né? E aí, as pouquíssimas pessoas do nosso país, que é um país, né, socialmente extremamente desafiador, né? As poucas pessoas que conseguem chegar lá, a grande maioria quando chega, sente um vazio muito profundo, né? E aí eu acho que é esse o momento, assim. Esse é o momento, mais ou menos esse foi o momento pra mim, né? Eu cheguei num momento na minha vida que tava tudo lindo, perfeito, maravilhoso e cada vez mais um vazio dentro de mim me consumia. Então, assim, e aí até o ponto que me falaram assim: olha, você precisa de um psiquiatra. E eu, como médico, Oh! foi o meu pai. Meu pai é uma pessoa que, assim, ele tem um peso importantíssimo hoje na minha vida. Na época ele também tinha. Quando eu ouvi aquilo dele, assim, eu tava realmente muito mal. Quando eu ouvi foi um verdadeiro choque, porque eu, como médica, eu falei, cara, mas eu não acredito na psiquiatria dessa forma. Para mim, agora, nesse momento, não dá. E eu falei, pra onde que eu vou? Né? Assim, e aí tudo começou a desmoronar. Né? Eu sou médica, tenho uma formação tradicional, eu não estava acreditando mais na medicina. Uma coisa atrás da Muito outra. tempo de estudo, né? Porque não é assim, tipo, a formação ADM, sem desmerecer quem fez ADM, mas tipo 4 aninhos, né? Tu já começa de um patamar de 8 aninhos, né? Só de formação básica, né? Para Sim, depois mais residência, para depois mais um rolê para você do dia para noite, tipo, quero jogar tudo pro alto e tá tudo certo, né? é. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é o clássico também, né? Quando não é pelo amor, é pela dor. No meu caso foi isso, foi muito pela dor. Aham. Mas não sempre precisa ser assim, né? E eu acho que, inclusive, isso, a questão das cerimônias, são os ambientes super propícios para a gente fazer essa evolução através do amor.
e do acolhimento, né? É isso. Que é um momento onde você vai parar tudo e você vai estar se abrindo para novas perspectivas, né? Para novos olhares e para novas possibilidades. Que muitas vezes a gente é realmente assim, cerceado, né? Na vida cotidiana normal. Sim. Então, Eu faço. nossa, os cachorros estão super animados aqui, vocês estão ouvindo, né? Gente, eles estão dando um axé deles aí, ó. Não, sempre. Então, eu complementando, né, a perspectiva da Bruna, assim, é muito isso, de o tempo é no momento que você sentiu o chamado pelo amor ou o chamado pela dor. Não tem tempo certo, não tem uma fórmula mágica e não tem milagre. Gosto muito de pensar em milagre como um processo que você vivencia todos os dias. Estar vivo é um milagre. Muita gente não teve essa oportunidade. A vida que acontece ao redor, a natureza que acontece ao redor, todos os processos naturais que nos cercam são manifestações de milagres todos os dias, né? Então, quando a gente pensa assim de eu recebi um chamado, eu recebi um incômodo, eu estou aqui me sentindo inadequado, estou me sentindo sem pertencimento, não preciso ainda estar na dor, eu posso estar só no questionamento. Esse já é um momento de você começar a buscar ferramentas e processos, seja a terapia tradicional, seja uma cerimônia que é pensada carinhosa, estrategicamente, para te gerar essa conexão com você. É um espaço e um tempo sagrados para que você possa se conectar com isso amorosamente, com quem você é. E assim, o milagre, ele depende de uma ação nossa para acontecer. Nós somos agentes ativos do milagre. E aí, tipo, referências de milagre que eu tenho, eu sou universalista, então eu pego todas as literaturas, né? Vai na Bíblia, tu pega lá Moisés. Deus podia abrir o mar. Quem acredita em Deus, quem acredita nesse rolê, Deus podia abrir o mar. Mas ele falou para Moisés, vai lá e tocha o cajado na água. Jesus para curar o cego. A parte mais difícil, meu amor, é curar o cego. Mas ele falou, passar uma laminha no olho e falou, vai lá e lava o olho. O outro que desceu lá, os amigos desceram a cama dele, que estava ali, aleijado, nananã, pega a tua cama, levanta e vaza. Você é agente ativo do seu milagre. Tem uma parte tua que é de ação. A cocriação é constante, né? A lei da atração, né? Para quem acredita em lei da atração, ela é um movimento de uma emoção, e aí você pode pegar uma emoção de incômodo, de inadequação, de ausência de pertencimento, e as perguntas são: o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, esse grupo aqui não tem nada a ver comigo, essa tribo aqui, esse rolê aqui não está me fazendo bem, eu venho para cá, me feito toda, me sinto aqui um palhaço no circo, um espantalho na história. E aí, tipo, você vai lá e vai buscar situações e circunstâncias que te permitam ser quem você é, sem se julgar, sem ter que se transformar rápida e dolorosamente para estar ali. Porque é o mecanismo de hoje, né? Você vai para a praia e aí você vê ali uma barriga que é seca, tu fala assim, ah, meu Deus, eu vou fazer uma lipo. Ai, meu Deus, agora é harmonização facial, eu preciso aqui porque a minha outra metade gasta uma fortuna nisso para ficar igual a Barbie ou um Ken. Tá tudo certo com quem faz. Mas eu quero saber se isso te deixa feliz. Porque se estiver te deixando feliz, tá maneira. A tua natureza é ser, né, assimétrico. Porque você tem um lado que é feminino, você tem um lado que é masculino, e a perfeição, ela é divina, ela não é do homem. Ela não é medida por fita métrica. Você tem um corpo, isso é um milagre divino. Você tem um corpo que funciona perfeitamente, isso é um milagre divino. E é a gente que pode nosso corpo. Sociedade do excesso, né? Eu vou ali preenchendo um monte de negócio, colocando um monte de negócio, e meu corpo vai gritando, dizendo para mim que não está certo. E ele é esse mecanismo perfeito, que tem ali um monte de sinal te dizendo que as coisas não estão legais, que você precisa mudar isso. Né? É um oráculo, né? Nosso corpo físico é um oráculo. Quando a gente silencia um pouco a mente, assim, um pouquinho, e ouve essa voz do silêncio, né? Assim, parafraseando Blavatsky, né? Então, assim, o corpo físico realmente é um oráculo, né? Só que a gente precisa silenciar um pouquinho a mente, que tá toda hora ali tagarelando e falando que você tem que encaixar em tal padrão, né? Da barriga seca da praia, isso e aquilo.
mas quando a gente silencia um pouquinho, realmente o que que é, né, que o corpo está falando, o que que é que te faz bem, o que que é que vai te trazer mais vida, mais energia, mais saúde, mais bem-estar, né? O que que é? Conexão com a vida, né? Essa vitalidade de fato. Né? Você não precisa estar o tempo todo com questionamento, o tempo todo incomodado, o tempo todo na dor. Então, assim, sentiu uma vontade, brother, experimenta. Sentiu um chamadinho no seu coração, não precisa ser na dor. Mas você pode também sentir um chamado, sentir um falar, eu vou me abrir para uma nova experiência. Curiosidade da criança, que é a essência. Antes da gente ser o adulto que a gente é, cheio de condicionamentos, limitações, restrições e também permissões, a gente tem ali o miolinho da cebola, né? Com curiosidade, tudo no mundo eu queria pegar, eu queria ver, eu queria sentir, eu vou correr até cair, e aí eu vou levantar e eu vou possivelmente correr, porque correr foi bom. E se eu cair, eu vou pagar o preço por cair de novo, e eu vou trepar num negócio que eu não sei como é que eu vou descer. Mas a vida te permite isso, e aí você, como adulto, se permitir experimentar novas coisas, para saber se você gosta genuinamente ou não. Não é porque todo mundo foi, é porque esse para ir. E os não também são bem-vindos, né? Aquilo que não funcionou agora pode te trazer uma lição preciosa do que não é para você, Sim. certo, né? Portas Como que é fechadas importante? também são. Como que é importante essa reconexão com a criança, né, que você trouxe, assim? Eu fiquei, no meu momento de maior adoecimento, assim, emocional, que foi o momento da psiquiatria. Como que eu estava desconectada? Eu não me lembrava, sabe, de muitos aspectos da minha infância, assim. E aí eu fiz uma terapia pontual de hipnose, que assim, nossa, cara, foi uma abertura, um portalzão para mim, reverberou assim durante um ano inteiro. E eu me reconectei com memórias da minha infância que foram trazendo um resgate de uma força interior, sabe, que a gente nasce com ela. A gente naturalmente é isso, manifesta isso na nossa infância, e aí a vida vai, sabe? E muitas vezes a gente chega na vida adulta e a gente nem se recorda mais disso, assim. Exatamente, exatamente. E É assim, muito fantástico, né? muito adepta dentro das minhas terapias da psicologia transpessoal, que fala, é um papinho pseudo-esquizofrênico, dando uma gastada de onda, assim, né? Mas para trazer a consciência de que existem 5 pessoas, no mínimo, dentro dessa perspectiva só, existem 5 pessoas dentro da gente. A criança interior, que pode ser uma criança adaptada, condicionada, aquela criança que se oferece um doce para ela, ela olha para a mãe assim e fala, posso aceitar? Você falou que eu não podia, né? Ela está completamente condicionada ali, né? A criança espontânea, que é essa de foda-se se você disse sim ou não, eu vou pegar esse doce e vou sair correndo e vou experimentar outras coisas, e ela vai, né? O adulto, que é esse racional, que toma as decisões, que está no momento, né, de questionamento, de dúvidas, que racionaliza, que faz as estratégias. E os 2 pais, que podem ser o pai permitivo, a criança chega, sei lá, imunda da brincadeira, a mãe fala para ela, né, tentando condicionar, você não vai deitar no sofá, primeiro você vai tomar banho, porque o pai fala, tadinho, chegou cansado, deixa ela deitar no sofá, depois a gente lava essa merda e tá tudo certo. O que deixa tudo, né? E o pai crítico, que é aquele que fala, você jamais vai deitar nesse sofá estando do jeito que você está, né? Uhum. Que olha detalhe, que pontua tudo. E parece, né, uma polaridade muito grande entre eles, mas na verdade, se você chega, por exemplo, no parque de diversões, que não precisa ser a Disney, Rapidão, você deixa eu chega fechar a ali, porta. Peraí, um minuto, para os dogs acalmarem. as crianças ficam enlouquecidas, gente. Não sei se vai dar muito certo, mas vamos tentar. Pronto. Os dogs piram, os doguinhos piram. Então, assim, a gente joga numa polaridade muito grande, como se fossem personas muito distantes, mas se você vai num parque de diversões, que a tua criança espontânea esteja nesse lugar de gastar a onda, porque é o momento para isso. É quando você chega numa festa, que você está ali, que você quer se colocar à vontade, que hoje você saiu para se divertir, e aí você pode fazer isso.
Quando você chega num lugar em que você não conhece muita gente, em que você não sabe ainda quem são as pessoas, não pode se manifestar muito, a tua criança condicionada vai fazer um excelente trabalho, porque ela vai parar para observar. O pai crítico também, né? Para observar quais são as pessoas que têm mais a ver comigo, como é que eu posso me sentir mais confortável, será que esse é o lugar para mim? São questionamentos que vão te fazer escolher uma tribo que tem a ver com você nesse momento. Assim como você vai assinar um contrato, que o teu pai crítico esteja ali olhando detalhe por detalhe junto com o teu adulto. Então, assim, dentro dessa perspectiva, todas essas personas psicológicas têm a condição e um lugar para se manifestar no tempo certo. Para contribuir, né? Só que você, como consciência desperta e desenvolvida, escolhe essas energias para trabalhar em seu favor. Que quando você não está desperto, essas personas tomam a frente. Às vezes você está numa reunião de trabalho, alguém faz uma crítica sobre uma apresentação que você fez e entra a tua criança adaptada achando que foi uma crítica para você e que você está sendo menosprezada, quando ali deveria estar um adulto. Isso Perfeito. tudo permeia um lugar de autoconhecimento, que é esse reconhecimento de quem você é em essência. E que isso só acontece a partir do autoconhecimento. E a cerimônia é um espaço criado para que você possa se observar, perceber quais são os seus gaps, para você ser um agente ativo do milagre, para co-criar essa estabilidade na sua vida. Essa consciência que toma as melhores decisões e que não é influenciado pelo meio, a menos que o meio seja a sua escolha, porque é com quem você está conectado. Né? Ótimo. Faz sentido, gente? É isso. Sejam todos bem-vindos. Quem chegou depois, eu não estou conseguindo acenar para todo mundo, gente, mas eu estou vendo todos vocês aqui. É uma delícia ter vocês aqui com a gente. Vamos partir, então, do que é uma imersão de cura? Bora. Você acha, Bruninha, que uma imersão de cura é um lugar legal para começar esses processos de autoconhecimento? Se joga. Uma imersão de cura vai ser justamente esse momento em que a gente vai estar reservando, né, para o nosso trabalho interno, esse autoconhecimento, num espaço e de uma forma onde vão ter algumas ferramentas que vão estar favorecendo ainda mais esse trabalho, né? E aí existem diversas opções de imersão de cura e cada personalidade, cada pessoa vai se identificar com um tipo ou com outro, né? Sim. Então, igual uma imersão de cura, onde a gente fala de juntar a constelação com a cacau, são duas ferramentas muito potentes, assim, né? Então, é uma combinação fantástica e muito mágica. É um momento em que exponencializa demais isso, né? Sem dúvida. Acho que essa é a pegada tão especial assim das imersões, né? Você combinar ferramentas que podem estar potencializando esse autoconhecimento, esse trabalho interno. Sim, incrível, incrível. Acho que é muito por aí. E gosto de pensar assim, que a gente vive nessa sociedade, né, a sociedade do tem que, né? Temos que um monte de coisa, tem que dar conta de um monte de coisa, o rolê é absurdo, o nível de responsabilidade é gigante, tudo que a gente tem que administrar. Então, uma imersão de cura é uma possibilidade de você ter ferramentas poderosas para facilitar o teu processo de reconexão com a tua essência, né? E num tempo que foi criado para você aproveitar o máximo possível do pouco tempo que você tem disponível, que você pode dispor e fazer de investimento também, de energia de troca, de presença, para aproveitar isso, porque não é todo mundo que tem condição de toda semana estar parando um X de horas para viver um processo de longo prazo. Tipo, a minha última formação de constelação foram 10 dias seguidos de constelação. Foram 40 constelações feitas em 10 dias. Assim, né? Entre as minhas, que foram pelo menos umas 6, e o restante, né, da galera, éramos 25 pessoas ali, né? E por que eu fiz uma imersão dessa? Porque 10 dias, para mim,
sou autônoma, é possível se programar com antecedência e parar 10 dias. Mas eu não consigo parar 1 ano e meio, 4 horas num dia de semana à noite, que é o meu maior movimento de atendimento, que é quando as pessoas saem do trabalho e podem se dedicar a isso, porque tem muita gente que vive dentro do sistema e está tudo certo com isso, né? O sistema é criado para girar e a gente tem que estar ali também. Eu não conseguiria fazer uma formação que era importante para mim, que é a constelação xamânica, dentro de uma coisa de longo prazo, que ia durar 1 ano e meio. Tipo, em 10 dias eu fui lá e resolvi para complementar as formações anteriores que eu tinha feito. A imersão da Cacau Rio é essa proposta, né, de trazer a medicina do cacau, e a gente vai falar sobre cacau medicina, né? Vamos falar sobre isso. E todos os benefícios dela, junto com a constelação, porque a minha intenção, assim, é conseguir alcançar o máximo de nível de corpos nossos que a gente possa trabalhar. A constelação, ela vai num nível ancestral, desconectando de padrões nocivos e adoecidos da nossa família, que fez sentido em algum momento, que alguma dor profunda causou um desvio no fluxo do amor. A gente vai lá e desliga essa tomada em curto do sistema para que você possa escolher o seu lugar de poder e seguir adiante. Nessa imersão, a Cacau prepara nossos corpos, os nossos corações, e a gente vai falar sobre isso no tema da medicina do cacau, para que a gente possa se conectar com essa verdade no nosso coração, está completamente aberto, está conectado, está vibrando na mais alta frequência, e na sequência, desconectar dores ancestrais que impedem os nossos relacionamentos curados de se manifestar. Fantástico. Pega o campo ancestral, pega o campo espiritual, pega o campo energético, pega o emocional, pega o mental para se manifestar aqui no corpo físico. Sim, e aí a gente está falando de níveis muito sutis, né? A gente está falando realmente de saúde, né? Porque é o que a gente estava conversando. A medicina tradicional, né? Se existem 10 etapas, 10 passos para a gente manifestar a doença, né? O sintoma no corpo físico, a medicina tradicional ocidental, ela está atuando lá no 9º passo, né? Ela espera você adoecer. Ela espera você adoecer, ela espera você manifestar para vir e jogar um remédio, né, que vai estar anestesiando, enfim, causando outros efeitos colaterais. É um ciclo bem complexo aí. E quando a gente está falando desse trabalho, a gente está falando de trabalhar energias em níveis muito mais sutis. Então, é um processo muito anterior de chegar lá no sintoma físico, né? A gente está permitindo um fluxo de energia e corrigindo e possibilitando correções para que impeçam de se manifestar a doença no corpo físico, né? Isso é milagre, isso é milagre. Total. Energia pura. A gente sai de um nível remediativo e entra num nível generativo. Olha a potência desse negócio. A gente sai de remediar a doença para gerar cura. Olha que foda. Sim, e não é porque eu tô chamando aqui de milagre que seja algo fácil, não, né? Assim, é realmente desafiador, porque vai requerer uma entrega nossa, um comprometimento. Essa aqui é a piadinha interna, que às vezes a gente está nos nossos processos e a gente fala, cara, estamos remando, igual soldadinho na trincheira, ó, um biguinho no chão, e a gente sabe que o resultado é incrível, que traz essa liberdade, né? A liberdade do ser, a liberdade de novas escolhas, Sim. A liberdade dessa alegria, né? É muito forte. Vamos falar do cacau medicina, já que a gente entrou nesse tema? Bora. Você quer trazer a tua perspectiva médica, clínica, científica sobre cacau? Eu gosto muito de trazer assim, essa pegada do cacau, em primeiro lugar, como um superalimento, né? E assim, ele vai ter cientificamente comprovado alguns efeitos no nosso corpo físico. Tem um efeito muito forte de relaxamento muscular, tem um efeito muito significativo na circulação sanguínea e tem um efeito também muito impactante em relação aos hormônios de bem-estar e prazer, né? Então, juntando tudo isso, a gente pode pensar
num fluxo de energia muito intenso no chakra cardíaco, né? Porque assim, relaxamento muscular, o coração é um músculo. Circulação, o coração é o órgão que bombeia o sangue para o corpo todo, né? E hormônios de bem-estar e sensação de prazer, juntando tudo isso, a gente fala em chakra cardíaco e fala numa energia fluindo ali de uma forma melhor e possibilitando uma expansão muito grande, né? Assim. E aí é uma combinação muito maravilhosa. Só a É como se o lágrima. seu corpo, é como se o seu corpo todo fosse preparado. Estamos falando de química, biologia e nutrição. O cacau, superalimento, cheio de minerais, com elementos bioquímicos que vão ativar neurotransmissores de serotonina, de dopamina, que é o que a gente tem, que conecta a gente com amor, com alegria, com satisfação, é o que você vai buscar quando você vai para academia e muita gente não encontra, é o que você vai buscar depois de uma corrida que muita gente não encontra, né? O cacau te prepara, ele não preenche esse lugar ele não vai lá e te coloca um psicodelismo para você acessar esse lugar a partir de uma abertura de visão, a partir da perda de controle. Tem medicinas que eu honro, consagro e agradeço por fazerem isso na minha vida, que são guianças profundas, mas são os meus caminhos. O cacau, ele prepara o seu corpo como se ele preenchesse lacunas que faltam para que você produza isso como você produzia lá atrás. O que é natural do seu corpo, mas está bloqueado por um monte de campo, né? E aí ele deixa você preparado para receber todo esse amor. E aí, assim, gosto de trazer uma perspectiva que é propriedade medicinal, medicamento e medicina. Por que a gente chama o cacau de medicina, né? Ele tem todos esses benefícios que a Bruninha trouxe. A gente pode um dia falar sobre tudo que tem, pode começar a compartilhar sobre todos esses minerais. Acho que tem um Cacau Education que a gente pode fazer como guardiães para trazer essa consciência desse Nossa. superalimento, né? Mas, assim, quando a gente pensa, por exemplo, eu dou um chá de erva doce para um bebê que está agitado, que está com cólica. Eu tomo um chá de camomila quando eu estou mais ansioso e eu quero dormir bem. Eu tomo um chá de boldo quando eu abusei de alguma gordura, quando eu abusei de bebida e eu quero ali dar uma acalmada no meu fígado. Nisso estamos falando das propriedades medicinais de determinadas plantas. Quando a gente pega essa propriedade medicinal, isola isso em laboratório, a gente transforma isso num medicamento. Medicamento que você vê na naturopatia, medicamento que você vê nos florais, medicamento que você vê na homeopatia, cientificamente, tirando os florais, todo o resto cientificamente comprovado, isolado em laboratório por cientistas, todo aquele preparo farmacêutico para ser comercializado e te dar as propriedades isoladas daquilo que você toma, né? Que você tomaria a partir de um chá. E quando você se conecta com o espírito da planta, que tem essas propriedades medicinais, o que é se conectar com o espírito da planta? É você honrar que existe um ser superior que criou todas as coisas, todo o fluxo da natureza divina, que mostrou para alguém que essa planta, em algum momento, porque a gente não para pensar no rolê da descoberta disso, né? Você imagina que alguém tomou um chá de urtiga algum dia porque não sabia, né? Um monte de planta que é venenosa e que nunca foi tomada, que foi estudada. A parte, né? A biologia é uma ciência que estuda todas essas propriedades medicinais. O espírito da planta é a gente honrar o Criador de todas as coisas, independente de como você chama isso, para agradecer por toda essa riqueza nutricional e pelas propriedades medicinais. O espírito da planta do cacau, nós chamamos de deusa cacau. E isso bate em crenças cristãs que dizem que nós adoramos ídolos. Mas a gente consagra, reverencia a sabedoria da Mãe Terra, a sabedoria da Mãe Natureza, de ter proporcionado um fruto tão especial que é capaz de preencher nossos gaps internos, deixar esse nosso corpo preparado para receber todo esse amor, toda essa alegria
E aí volto com a frase da Bruninha que remete a Cristo, né? Onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, uma intenção de um coletivo para o mesmo objetivo, no nosso caso, na Imersão Cacau Rio, relações curadas começam em mim, né? Começam em você. A gente ali está preparado para receber o que o espírito dessa planta está trazendo para a gente, sendo impulsionados pela intenção de nós, organizadores ali, que estão tocando as músicas corretas para te conectar. Não é te deixar solto, aleatório. Tem músicas e Uma condução, né? Especialmente pensada, né? frequência, uma condução de temas que, assim, é puro amor, né? É um exercício do puro amor. Então, assim, você está preparado para receber e se conectando com essa egrégora, se conectando com o espírito da planta, isso transforma o cacau em medicina. As pessoas também têm resistência. Medicina é medicina, porque você está falando que cacau é medicina, né? Então, desconstruir essa crença de que numa cerimônia dessa estamos honrando o espírito da planta, nos conectando com toda a frequência amorosa que foi planejada para ali, para que você possa ter esse momentinho, esse tempo e espaço sagrado que é só seu. Porque, assim, tem coisas que só você vai poder fazer por você. Quando você está com sede, só você bebendo água vai poder matar a sua sede. Quando você está com vontade de fazer xixi, só você vai se aliviar. Quando você está com fome, só você vai poder comer. Então, não tem algo que alguém possa fazer por você nesse processo de despertar. A gente pode facilitar o seu caminho, criar esse espaço Exatamente. sagrado para você, mas tem uma parada que é a autorresponsabilidade. Tu vai pegar isso, tu vai viver isso, vai se nutrir disso e vai botar isso em ação, porque a sabedoria está em pegar o conhecimento que você adquiriu ali nesse espaço sagrado e colocar esse conhecimento para andar, né? Aplicar na sua realidade, né? Aplicar na sua E- realidade, pelo amor de Deus. esses espaços também, eles falam muito disso, acho que eles trazem muito isso, né? As imersões de cura de uma forma geral, resgatar essa autorresponsabilidade, né? Que às vezes pode ser considerado um presente de grego aí, entre aspas, para alguns, mas na verdade, assim, é um baita de um presente, porque Total. porque é uma chave de libertação e de independência, né, em relação à sua vida, à sua saúde, né? Então, assim, quem está na condução das imersões, né, vem trazer algumas informações técnicas, vem conduzindo, vem trazendo alguns momentos e uma dinâmica específica X, mas é uma cocriação, assim, né? Total. É 50-50%, assim. Quem está do outro lado tem que estar ativo no seu processo, né? Porque é isso, assim, cada processo é um processo e ninguém melhor do que você para saber do seu contexto de vida, né? Do que se aplica a você. Então, as informações técnicas a gente traz, né? Assim, e aí cada um leva para dentro de si, para o seu sentir, para a sua realidade, e a partir disso como que vai estar se movimentando, né? Como que vai estar colocando isso em prática, né? Ancoramento, né? Toda uma criação, um ancoramento de espaços, de frequências de luz, de frequências elevadas, toda uma condução para ter um início, meio e fim, para ninguém ficar solto no rolê, né? E ficar perdido na história. Todo mundo começa junto, termina junto, mas as histórias que você viveu, as dores que você vai liberar, aquilo, aquelas sombrinhas, né? Que é tudo aquilo. Sombra é só aquilo que está reprimido. As pessoas têm muito medo de falar sobre sombra, né? Associa a sombra com o mal. E assim, a sombra ela está dentro de você. Aquilo que é reprimido, aquilo que é condicionado, aquilo que foi considerado inaceitável, manifestação de raiva, manifestações de insegurança, manifestações daquilo que não é legal e aceito socialmente, isso tudo vira uma sombra dentro de você, que tem uma potência Varreu para gigante, debaixo do tapete já era. meu amor, e você vai manifestar isso no outro. E aí, eu vou falar sobre relações curadas, né? Porque é o gancho, né, viado? É o gancho para isso, né? Gosto de pensar na prerrogativa de imã e de espelho. Eu sempre falo sobre isso, É né? muito bom. Aquela dor que está reprimida aqui dentro funciona como um imã, ó. Tá aqui, ó, pulsane. E aí eu fico, gente, mas eu sou um para-raio de maluco, né? De maluca. Eu só atraio gente doida pra cima de mim. Por que eu só atraio essas pessoas raivosas? Só atraio a gente que não tem nada a ver comigo. E aí
Eu falo que Deus e a deusa são estrategistas fantásticos, né? É como se eles jogassem um jogo de xadrez. Quando eles cansam de xadrez, eles tocham o jogo da vida, volte das casas, avance 5, bota aqui uma bomba agora num war. Eles fazem o jogo de tabuleiro que eles quiserem e a gente está no meio desse rolê ali como um pivô da história com o plus do livre-arbítrio. Aquilo tudo que você reprimiu, que é uma sombra, está como um imã, atraindo tudo aquilo que você vibra dentro de você para que você possa enxergar. Sim. E aí você vai viver relações que nem sempre são as mais saudáveis. Se eu tiver com uma consciência elevada para olhar que a pessoa está trazendo coisas que tem em mim, que isso é uma oportunidade de me curar, que eu consigo lidar com isso, reverter essa sombra em luz, acolher a sombra do outro. Mas esse é um rolê, meu amor, que precisa de muita inteligência emocional. Fora Então, isso, na batata. aí eu vou até fazer uma observação assim. Aí de novo vem a questão da autorresponsabilidade, né? Enquanto você tá lá no relacionamento e olhando e apontando o dedo e querendo achar, né, culpa do outro, cara, exatamente. Não tem como, sabe? A gente só consegue realmente enxergar e evoluir no momento em que a gente passa a se preocupar com a gente, né? O que que a gente está fazendo para, o que que a gente pode melhorar? Aí as coisas começam minimamente a melhorar, né? E clarear, na verdade, porque enquanto a gente está ocupado querendo culpar o outro, aí não tem espaço não. Não tem espaço. Vão mudar os personagens, mas a historinha continua a mesma, sabe? A mesma. E a gente vai repetir até a gente entender que o problema é aqui, ó, desse lado aqui. Não é O lá. balanço das relações curadas começam em você. É Para de total. emanar, né, esse imã que vai trazer os espelhos e começa a emanar a vibração curada. Porque quando você libera essa sombra que estava reprimida, acolhe isso, entende o que aconteceu, dá um novo sentido para ela, desconecta isso na ancestralidade, isso para de fazer parte do rolê. Gosto da perspectiva do jogo da vida, de que a gente às vezes fica remando na mesma história, morrendo toda hora na mesma fase. Vem uma cerimônia, vem uma imersão de cura, vem uma possibilidade dessa, um chamado desse, para eu deixar isso para trás, porque assim, o game da vida ele continua, a gente está aqui para evoluir, ninguém aqui é alecrim dourado. Se você está encarnadinho aqui, amor, tu não é alecrim dourado, essa é a verdade. Olha que beleza. Claro, ninguém está falando aqui de um lugar de santidade, todas humanas, remando, soldadinho, arrastando um biguinho no chão, porque é isso, a gente olha para as nossas sombras, entende que a gente é a luz e sombra. Hermes Trismegisto, né? As leis herméticas que regem o universo, o que está dentro é igual ao que está fora. Se existe dia e noite, se existem energias de dualidade, tu também é luz e sombra. Então, alecrim dourado, a gente já pode deixar essa capa para trás e aceitar que a gente atrai. Nós somos o para-raio de maluco, porque a maluquice está dentro da gente. É isso. Né? E aí a gente traz essa realidade para a nossa vida, essa autorresponsabilidade de mudar isso dentro da gente, porque a gente já está cansado de remar na mesma historinha, de repetir padrões relacionais abusivos, enlouquecidos, que não fazem sentido, raivosos, de menos-valia. Tem para todos os gostos. A seara é infinita, o cardápio, meu amor, é giga. E é digital hoje em dia para evitar papel, né? É por aí. A gente pode escolher fazer diferente e passar de fase e para outras loucuras. Cada hora a gente vai descobrir uma Tem tanta diferente. coisa, né? Pra que ficar repetindo a mesma, né? Agora que tu fala, não aguento mais remar nessa história aqui. O que que eu ainda não vi sobre isso? É uma pergunta que Sim. rege a minha vida, assim. Quando eu estou remando muito, eu falo, gente, pelo amor de Deus, o que que eu ainda não vi sobre isso para eu poder mudar essa história? Quero novos desafios. Quero outro lamaçal para botar a minha toquinha e mergulhar, que venham novos, né? Porque E não essa vai própria ficar. abertura, ela realmente já traz as respostas, né? Você já se colocar nesse lugar de, né? O que tá faltando para Já enxergar fiz de aqui, né? tudo. É muito prejudicial, né? Porque teu cérebro descansa e fala, já fez de tudo, não tem mais o que fazer, né? Sim. Quando você fala, o que que eu ainda não fiz sobre isso, vem um monte de coisa, você fica, caralho, já tem um outro rolê aqui. Calma. Pra dar... Porra, também não é assim, gente, pelo amor de Deus, segura essa onda.
faz o checklist por onde é que eu começo, mas a resposta sempre vem, né? Então, Sim. essa. Ai, gente, rindo de nervoso. A gente passa direto por esses lugares o tempo inteiro e, assim, rir disso, rir de si mesmo, permitir rir de quem você é, de como você faz, é fabuloso, né? É o É crime, um né? caminho, né? Porque senão como é que faz? Sério? É exatamente isso. Vou falar agora, faltam duas perguntas para a gente trazer. Assim, xamanismos. O que é xamanismo, gente? Xamanismo é religião, xamanismo é seita, tem adoração de algum ser que eu não conheço, que vai contra tudo aquilo que eu acredito. Eu trouxe uma frase que fala para mim muito, não sei quem é a frase, não peguei a autoria, se alguém souber, por favor, menciona aqui pra gente, acrescente isso, que é sempre tudo muito bem-vindo, assim, né? O xamanismo, enquanto filosofia de expansão de consciência, é um caminho espiritual que te convida a contemplar o divino em toda a parte. Maravilhoso, E maravilhoso. assim, no xamanismo, a gente não está ali saudando nenhum deus além da manifestação plena da natureza, honrando um caminho ancestral de pessoas que descobriram mecanismos de sobrevivência que são os nossos ancestrais. Todos nós, sem exceção, temos uma origem tribal. Lá nos Australopithecus, temos uma origem ancestral, onde as primeiras sociedades se construíram e que tiveram que descobrir o poder dos elementos, a água que mata a sede, que sem água você não sobrevive. E quantos morreram nessa busca, sem saber quanto tempo o corpo durava sem água. O fogo, que foi a descoberta que permitiu o homem sobreviver como espécie, porque deixou, né, de ser tão vulnerável, porque ajudava para iluminar a escuridão. Imagina estar no meio da floresta e de repente, bum, caiu o sol breu. É a extensão do elemento sol, né, que Sim. permite você ali sobreviver à noite, que permite você cozinhar a comida, né, que ficava ali e que apodrecia, né, e que não tinha como reservar, a descoberta de elementos como o sal que está ali em lagoas salgadas para conservar. Então, assim, conhecimentos profundos da floresta, do deserto, de lugares inóspitos foram descobertos pelos nossos ancestrais. E honrar esse caminho, aproveitando momentos que conectam a gente com essa essência, com essa alegria genuína, sentar ao redor de um foguinho, sentar para uma contação de histórias, que é como tudo que está registrado em livro hoje foi contado e recontado pelos anciãos que viveram, que presenciaram, que estavam ali, né, tipo, passando aquilo que aprendeu para que as gerações mais novas não tivessem que sofrer tudo aquilo que eles sofreram. Era uma contação de histórias. Então, o xamanismo é o exercício dessa honra ancestral, dessa observação dos mecanismos da natureza, que nos ensinam o tempo inteiro. Bruninha estava trazendo, queria que você compartilhasse aqui, assim, como tem sido a experiência pós Terra Mirim, o lugar onde a gente fez a nossa iniciação, assim, né? Como foi importante se reconectar com a Terra e com esse plano de milagres que é, né, a vida. Eu vou só fazer um parêntese para voltar um pouquinho antes. Eu era uma pessoa extremamente cética, assim, extremamente cética. E eu não acreditava nem em energia, assim, nada, nada, nada. E de 4 anos pra cá, enfim, aconteceu um episódio muito marcante, uma experiência na minha vida que eu consigo definir que de 4 anos pra cá muitas coisas mudaram. Eu iniciei um processo de construção da minha fé, né, assim. E assim, lá em Terramirim, que foi a nossa iniciação da medicina do cacau, que tem nem um ano, né? Foi em setembro do ano passado, vai fazer um ano ainda. Eu recebi um chamado muito forte para me conectar com o reino vegetal. Eu era aquela pessoa que deixava até o cacto morrer.
totalmente desconectada, assim, sério. Totalmente desconectada. E eu voltei com esse chamado muito forte, assim, e eu tenho um quintal aqui na casa que eu carinhosamente apelidei de Jardim Mágico, porque realmente é um espaço que tem sido muito medicinal para mim, de muita cura, assim. E aí eu volto, vou fazer o link com a questão do xamanismo, né, que você falou. Esse contato com a natureza, ele me faz perceber e honrar de uma forma tão profunda os 4 elementos, na verdade 5 elementos, né? Terra, água, ar e fogo e o éter, né? Mas assim, foi toda uma construção, né, dentro desse meu processo para eu chegar até aqui. Eu precisei passar por métodos talvez um pouco mais científicos, não sei, ortodoxos, como a física quântica, por exemplo, mesmo, né, que vai trazendo tudo e que chega até o mínimo lá da partícula do bóson de Higgs que está presente em tudo, e aí, para a gente chegar nesse ponto dos 4 elementos, né, que também compõem tudo o que há e que tem. E aí, eu aqui mexendo na Terra, entrei numa conexão muito profunda e realmente é o que a filosofia traz, assim, que as maiores lições elas estão na observação da natureza, nas mínimas coisas, assim, mínimas coisas. É o que a gente estava conversando sobre a questão, por exemplo, da compostagem, né? Que é algo também relativamente novo na minha vida. Cara, como que simplesmente se a gente não atrapalhar, a natureza é perfeita no ciclo natural da vida, né? Assim, a gente come, aí os resíduos eles vão virar terra ou composto orgânico ou adubo e terra fértil e volta de novo para prover o alimento de novo que a gente vai estar, né, se alimentando e constituindo o nosso corpo. Nossa, é muito fantástico, assim. É gente que muitas vezes interfere, né? Acaba interferindo nesse ciclo e atrapalhando. Filho perfeito, exato. Se a gente não interferisse com toda a nossa necessidade dos excessos para preencher quem a gente não sabe que a gente é, a gente estaria maravilhosa, né? Estaria maravilhosa no rolê. Sim, Porque a e aí eu natureza, acho ela que o se regenera. xamanismo. Sim, e o xamanismo eu acho que é muito isso, assim, eu sinto e é como eu vivo isso hoje na minha vida, né? Assim, de realmente estar honrando tudo o que há, toda a manifestação de vida, né, que é possibilitada por Deus, seja lá Deus o que for para você ou para mim, ou seja para quem for. Porque se está manifestado é porque foi possibilitado de ser manifestado. Então, é honrar todas essas manifestações, assim, da forma mais sagrada mesmo. Né? Enxergar que os elementos eles fazem parte de tudo. E é isso, né? É uma filosofia de vida mesmo, é uma forma de enxergar a vida, né? É, Com nossa, sacralidade. sim, eu consagro medicina e me conectei com o xamanismo tem cerca de 4 anos. Na minha escola berço, assim, que é a Comunim dos Rios, que eu tenho o maior amor do mundo, assim, aquela família da floresta, assim. E passei por outros lugares também que te conectam cada vez mais fortemente, que trazem lições, literaturas e conexões, né? Mestres incríveis. E a maior mestra é a Mãe Natureza e as suas medicinas, assim. E de lá para cá, conexão com a terra, assim, passa por esse lugar de se conhecer, de se perceber, assim, tipo, dias que você acorda e que você tá sem energia. Eu vou ali, eu mexo um pouquinho com o elemento fogo, seja acendendo uma vela, seja acendendo a boca do fogão, seja ali intencionando, me conectando com a energia solar, que é a energia do fogo também, pedindo essa ativação dessa energia e ela vem. Dias que eu tô mais frenética, mais acelerada, com o mental aceleradão, nanana, a energia do fogo que tá demais. Toma um banhozinho gelado, coloca o pezinho na água, dá um mergulho no mar, dá um banhozinho de cachoeira, vai no teu chuveiro, lava o rosto, molha a nuca e a energia de água te assenta, te acalma as emoções e te faz perceber quem você é. Dia que você tá com o mental muito acelerado, pilhado, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, blá blá blá, a cabeça não para, teu corpo não consegue reagir à velocidade. Tu vai ali, mexe um pouquinho com a terra, planta um negocinho, vê uma semente ali, dá uma olhadinha, rega as flores do jardim, passa por ali. Eu sou uma abraçadeira de árvores, gente, não tem como negar isso. Vou ali, me aterro um pouquinho, boto meu pé na terra.
se não na terra, no chão, e falo, cara, eu pertenço a esse lugar, existe um aqui agora. Respira no teu corpo físico para parar esse cabeção enlouquecido que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Dias que você está muito aterrada, que você está travada nas quatro. Gente, a Ivy querendo se tacar. Você está ali, tipo, muito aterrada, muito paralisada, inerte, sem conseguir se mover. Você vai ali e toca uma flauta, acende um incenso, respira um pouco, elemento essencial, o ar. Às vezes tua respiração está curtinha, você fala, mas por que eu estou respirando curto se eu tenho toda uma capacidade pulmonar aqui? Respira, se acalma, você volta. Os 4 elementos estão assim, ó, à tua disposição o tempo inteiro. E o xamanismo trouxe isso, essa conexão com a terra. Sim, e aí eu vou até fazer uma observação. Eu costumo falar, tem muitas pessoas que se incomodam, mas eu costumo falar brincando e falar bastante e me chamar de bruxa, né? Ultimamente, assim, nos últimos tempos. Tem muito preconceito, enfim. Mas, assim, eu acho que a É bruxaria, igual ela... chamar uma arara de arara. Você é uma arara. A arara tá super ofendida. Me chamou de bruxa, gente. Obrigada. Maravilhosa. Eu acho que assim, a bruxaria, ela é muito isso, assim, sabe? Ela é muito sobre a gente compreender que tudo contém os elementos, né? E saber dançar e fluir pela vida e utilizando deles a nosso favor, de acordo com o momento que a gente está passando, né? E aí a gente pode até trazer e estender o conceito que, sei lá, Hipócrates, o pai da medicina, sei lá quantos mil anos lá, anticristo, falava que faça do seu remédio, faça do seu alimento o seu remédio. A gente pode até estender esse conceito de alimento para nutrição, Sem né? dúvida. Isso Porque assim, significa. porque, na verdade, tudo que a gente vai estar captando com os nossos sentidos, né? Um som, igual você falou, tocar uma flauta, um som que você está ouvindo, né? Uma música que você vai ouvir, enfim, até os pensamentos que você vai estar cultivando e gerando, eles vão estar impactando, né? Eles vão estar impactando na gente. Então, compreender isso é você conseguir conquistar e sustentar cada vez mais o seu processo de saúde e bem-estar, eu acho. E essa independência, cara, isso não tem preço. Isso não tem preço, né? Aproveitando isso e voltando lá para dia 6 está chegando, Bel, estaremos juntas lá nessa imersão maravilhosa, né? A Bel participou com a gente da constelação, estava lá na Sim! cerimônia de cacau, foi maravilhosa demais estar lá com a gente. E vai voltar agora nessa segunda imersão, né, no dia 6 do 8. Mais E assim, bruxaria! exatamente, as bruxas todas reunidas, gente. As bruxas todas reunidas. Sim! E a gente falar assim sobre o nível de desconexão da nossa essência, que assim, às vezes a gente se pega, tipo, cozinhando, reclamando da vida, tá ali, não tem que, tem que fazer, não sei o que, não, não. E se eu colocasse uma música e tivesse ali entre um picar e um negócio, tivesse contando aí, ó, tanta coisa aconteceu desde aquele dia, a gente quer saber de tudo, esses babados todos, gente. Mas essa conexão, assim, né, de... E se eu me permitir transformar esse lugar do tem que num lugar mais leve? E se eu puder estar dançando e cantarolando enquanto eu estou cozinhando, enquanto eu estou tomando um banho, transformar o meu banho num lugar mágico, acender um incensozinho ali, ou acender uma vela, uma penumbra, deixar o meu corpo sentir a água, sentir a temperatura, sentir o aroma do que está ali, até o aroma do próprio sabonete. Tudo pode ser medicina. É só Tudo pode você ser se medicina. conectar com quem você é, né? Tudo Exato. cura, todo sana, tudo tiene medicina dentro. É isso, assim, né? Tipo, completamente desafinada, mas a mensagem tá aí. É isso. É É isso, a assim, a mensagem medicina que ela tá tá. valendo. É isso. O xamanismo, assim, por que a gente está falando de xamanismo? Porque Cacau Rio tem uma cerimônia de cacau, tem o espírito da planta, e é uma cerimônia xamânica, em que a gente toca o tambor e tem uma conexão com o coração da terra. Isso mexe na tua frequência, desde lá, tuas memórias intrauterinas, que foi o lugar mais confortável e o lugar onde você recebeu tudo que você precisava, sem ter que racionalizar nada para ter a vida e toda a prosperidade que a vida representa.
né? Você se conecta com o coração da terra, você se conecta com as músicas, com as frequências, com essa mensagem de amor absoluto, de que você é um ser que é puro amor. Ó, eu vou só compartilhar um pouco da minha experiência para vocês rirem também um pouquinho, pra gente rir junto, É, né? é isso. Eu tem uma galera aí que me conhece, né, do um pouco passado aí da vida, que me zoam porque eu virei tocadora de tambor, né? Literalmente, assim, eu sou fortemente zoada. Maravilhosa. Não que eu esteja ligando muito, mas eu sei que rola isso. Mas como é que foi esse meu processo, né? Assim, como que isso aconteceu? Tipo, como que eu fui começar a tocar um tambor? Gente, assim, basicamente foi um chamadão, assim, que aconteceu pós uma consagração de ayahuasca, né? Que eu tenho um extremo respeito e honro demais a medicina muito, muito, muito potente, assim, que realmente fez o resgate da minha alma. Eu devo a minha vida à ayahuasca. Então, muito respeito. Então, eu tive esse chamado muito profundo, fui parar no Acre, né? Fiz uma conexão com os povos originários e assim, sem saber de nada, nada vezes nada. Eu voltei e quando eu me percebi, eu já estava tipo com um tambor, tocando e ritualizando toda manhã e tipo cantando para Oxum, enfim, cantando coisas que eu não sabia já estavam vindo assim. E eu simplesmente deixei vir, sabe? Deixei fluir, deixei. Então é isso, é uma conexão ancestral e tipo que alcança um campo que a gente não tem nem noção, mas que quando você abre é muito forte, muito poderoso e traz muita cura, assim, sabe? Resgate de essência na prática. E Sim. essência é musical, né? Assim, eu comecei a tocar tambor porque eu vi na Comuníndios, porque eu achava lindo, e aí eu me decepcionei bastante, assim, porque eu não tinha ritmo, né? Meu ritmo era tati-tati. Gente, lá é muito mais legal do que aqui, né? Eu Nossa, sozinha. você teve essa noção porque eu não tive. Eu não tive essa Eu noção. tive Eu estava total. achando. Eu tinha essa noção de que eu só ia no tati-tati o mesmo ritmo para tudo, né? E eu falei, nossa, a minha musicalidade de alma está, mas eu sou a louca, né, amiga, dos questionamentos, né? Essa minha visão terapêutica para a vida me faz eu auto-observar a porra toda, é até cansativo, né? Mas enfim. E aí eu olhava e falava, nossa, o meu ritmo e a minha cadência interna são toscas, porque eu não me permito sentir tudo. Que nível de dor eu acesso para criar uma defensiva que não me permita sentir a musicalidade da minha alma? E aí, o Uhum. que vai ser sobre isso? Estou saindo dessa soterrada até agora, momentinho avalanche, tsunami, o elemento que você quiser usar nesse rolê. Mas o fato é que hoje não toco, uau, maravilhosamente bem, mas toco e todos os dias, principalmente quando eu estou num rolê mais desafiador, eu paro o que for para tocar um pouquinho, para me conectar com a Cacau, para abrir o meu coração. E a Cacau tem trazido essa musicalidade na marra, assim, né? De eu quero que você toque, eu quero que você cante. Eu falo, gente, Aham. sério? Tipo, é esse teu gosto, mau gosto musical, tá? Querer que eu toque eu toque. Mas ela vem curando isso, e aí você vai percebendo que o tambor tem o toque do seu coração. Tem dias que eu me pego aceleradona, que eu não tenho paciência de tocar uma música lenta. E eu falo, caralho, preciso dar uma desacelerada. Sim. Ela me traz essa consciência, né? Os momentos que eu estou ali mais lenta, eu falo, gente, essa música aqui era um pouquinho mais acelerada, né? E eu estou num flowzinho, são dias que eu estou mais preguiçosa, e aí tu acelera e teu coração vai entrando naquele flow. Você pode se permitir, e assim, tocava castanhola, tati-bitati, e de repente você toca de um outro jeito. A flauta começou o movimento, que é todo movimento tosco, porque é o lance do sopro, o lance do ar. Eu era uma criança que eu tinha bronquite, que eu tinha asma. Estou aqui passando por uns processos de homeopatia, estou toda entupida, né? E aí você fala assim, como o fluxo do ar, que é um elemento tão essencial, tipo, o ar, meu filho, tu respira 24 horas do teu dia. Se você não tiver ar por um X de segundos, tu morre. E como é que você não tem esse fluxo naturalmente expandido? Então a flauta vem como uma ferramenta de cura. Hoje a minha flauta é um apito.
E como que a gente percebe que são as crenças também, né? Que vão, tipo assim, bloqueando a gente, impedindo a gente de simplesmente manifestar, né? Como que tem tanto auto-julgamento e querer se encaixar numa coisa ou em outra e racionalizar algo que é simplesmente para sentir, né? Um processo autossabotador, né, que é um sabotador dos mais poderosos, que é o perfeccionista. Eu não podia tocar porque eu não era afinada. Se eu não posso fazer perfeito, então é melhor não fazer. E Sim, tudo é prática, tudo é treino. Seu corpo, a sua mente, as suas emoções vão sempre reagir na proporção do que ela é treinada para fazer. Você está no meio da floresta, parece uma onça. Como animal de poder na meditação é lindo, mas tu deu de cara com a onça ali, maluca, tu tem que correr. Só que teu corpo só vai conseguir correr do flow do que você está treinada para fazer. Vai ralar com a vaca, vai cavar um buraco, é mais rápido do que correr. O que, que você vai fazer com o que você tem? Então, quando a pessoa fala assim, eu vou para a academia treinar, você está treinando seus músculos, seu condicionamento físico, seu cardíaco, a sua respiração, para lidar com esses momentos. Quando você vai fazer uma trilha, você vai ralando a bumbum no chão ou você vai caminhando na subida e na descida, né? Isso tudo é resultado de treino com o emocional, com o espiritual, com o energético, com a conexão que você tem com você, também é assim. Você sim, vai ver aquilo que você está treinado para fazer. E treino é prática, é todos os dias, é fazer um pouco mais todos os dias. Conectar-se com você, com a sua essência, é um exercício diário. A cerimônia te dá um norte, te dá, eu falo assim, eu volto, por exemplo, na ayahuasca. Normalmente, agora esse ano eu não consagrei porque eu estou num estudo sério com a Cacau, assim, de sentir como essa medicina age no meu coração, como ela faz, os impactos dela depois de cada cerimônia, os impactos dela no dia a dia, e é uma observação muito sutil, junto com sim. homeopatia, junto com outros processos naturais, sem essa expansão de consciência, morro de saudade, vivo com saudade, não é morro, né? Eu vivo com saudade, mas estou Uhum. nessa entrega desse estudo, né? E perceber, assim, que. Me perdi. Não sei nem o que eu estava falando mais. Tava falando da Aya. Você ia falar alguma coisa da Aya. Você tava contando que deu Ah, um tempo. o meu rolê com a Aya é assim: eu vou lá, ela expande a minha consciência, ela me mostra meus padrões, ela me mostra as minhas sombras, e daqui a pouco eu volto no momento que eu coloquei isso que eu recebi dela como lição para andar. Coloquei para andar, comecei a ver um resultado, tipo um fluxo lunar, né? Lua Sim. nova, segunda-feira, crescente, começa a brotar, É algo cheia, que expansão fortalece, plena. né? Assim, tipo, Ela me dá o eu senti. drive, eu vou lá e faço. Ela me dá o É isso aí. drive, eu vou lá e faço. Ela me dá o drive, eu vou lá e faço. Eu não fico acumulando conhecimento, acumulando visão, acumulando, eu quero ver, ver, ver. Eu quero ver e fazer, eu quero ver e fazer, eu quero ver e fazer. E isso mudou a minha vida. Sim. Nesse último ano agora, eu não fui, nesse 2022, porque eu estou fazendo isso com a Cacau. Entendendo o que a Cacau está querendo, porque é uma medicina muito sutil, Muito porém sutil. muito potente. Muito. Você não sai do seu controle pessoal numa cerimônia, você sai dali, é sempre bem leve, é sempre gostoso. Acessa os lugares de sombra, mas vendo uma visão do que você precisa fazer para se conectar com essa luz. Mas depois tem um vucu-vucu daquilo que não é para ser, que vai ser. O que me impede de ser isso? Vai rolar um vucu-vucu de meio torre, assim, desconstrução daquilo que era, para que você possa se conectar com o que é. Eu percebo esse rolê na minha história e na história das pessoas que eu cuido nas mentorias com a Cacau e que participam das cerimônias de Cacau. Viu a Bel aqui falando quanta coisa abriu, quanta coisa mudou depois da última cerimônia. É Nossa desses vucu-vucu Senhora. que eu falo. Nossa E aí Senhora, eu Nossa tenho Senhora. Fiquei até católica. Salve Sua Maria, tá no sua esposa na nossa vida, né? Não. Chama todo Só. mundo. É muito fantástico, assim. Só agradecer. É isso. E aí falar sobre uma pergunta que sempre fazem para mim, assim, que até a Bruninha trouxe, né, assim, de qual a diferença da constelação familiar para a constelação xamânica?
elas são basicamente a mesma coisa, principalmente porque Bert Hellinger, que foi o criador dessa técnica, juntando pelo menos 9 terapias dentro dela. Uma delas é o xamanismo. Ele fez uma imersão numa tribo Zulu, né? Um berço africano maravilhoso, onde ele olhou para a honra que se fazia à ancestralidade, ao culto e reverência dos anciãos da tribo, de quem veio antes, da árvore dos mortos, a Jurema, né, para quem consagra a medicina da Jurema, para entender, né, quem na história, a honra dos pequenos, entender os lugares, para que a terapia transpessoal, para que a terapia familiar, para que a terapia energética, para que o psicodrama, tudo isso fizesse efeito, mas entendendo que sem a ordem, quem veio antes é maior, quem veio depois é menor. Sem a ordem, o amor flui de maneira distorcida. Sem a ordem, não existe o equilíbrio nas trocas. Então, o princípio xamânico, na verdade, é um resgate da origem. E como na prática isso interfere na cerimônia? Às vezes, você está ali no momento em que você está tão em catarse, porque a constelação é um movimento de alma. Eu gosto de brincar, para trazer um pouco de clareza, que o movimento de alma ele é um baleiês. Para quem assistiu Procurando Nemo, e de repente ela fala... Uou, uou, uou. A nossa mente, ela funciona no flow. A nossa emoção funciona no outro. E o movimento de alma é baleiês. Ele vai fazer o ritmo dele e você não tem nenhum controle sobre isso. Então, no campo, a gente se move lentamente. E, às vezes, você se depara com um movimento de alma que bate numa crença, que bate num julgamento. E a nossa prerrogativa é: não estamos aqui para julgar nada. O destino foi como foi. Quem veio antes estava no seu rolê de sobrevivência, fez o melhor que podia com o que tinha. Ninguém tinha intenção de te prejudicar em nada. Só que tem gente que paralisa. E, nesse momento, entrar com uma música com a frequência adequada, entrar com uma letra que se conecte com esse desbloqueio, com as intenções positivas da ancestralidade, entrar com um elemento xamânico, seja uma flauta, seja um tambor, seja defumação, mexer na frequência sem intervir no campo e deixar o movimento de alma no baleiês dele se mover, é o que faz a constelação xamânica. Então ela ganha uma riqueza de possibilidades de intervenção sem uma interferência. Porque normalmente, quando você paralisa no campo, na constelação tradicional, encerra-se o campo ali. Eu acho um pecado abrir um campo de almas, um campo ancestral e paralisar a história no meio. Então, a gente dá mais uma oportunidade de descongelar, de abrir o coração, de sentir uma profunda compaixão, sem ter que intervir, sem ter que obrigar, sem ter que entrar com o mental. Só os elementos frequenciais que o xamanismo permite. Um tambor tocando que abre o teu coração e você olha para uma outra perspectiva, porque a tua alma aceita mais do que a tua mente. Esse é o princípio da constelação xamânica, que é Perfeito. que é maravilhosa, né? Que a última cerimônia, as pessoas saíram se chamando pelo nome, se abraçando, tocando o Instagram, completamente conectadas com o movimento de todo mundo, se identificando por ressonância, imã e espelho, com o campo, com tudo que foi vivido, com todas as interpretações. Cara, a experiência da constelação é uma das experiências mais. Eu nem sei qual palavra usar para definir, mas assim, você sabe disso muito melhor do que eu. Pessoas que são céticas, elas chegam e elas vivem a experiência e elas saem totalmente transformadas. É muito impactante, assim, é muito profundo. Entrar no campo e sentir que você realmente está sendo guiado por uma energia que não dá para explicar o que é, mas ela tá ali te guiando e te fazendo sentir ou não sentir ou interagir de uma certa forma. Cara, é só vivendo e sentindo mesmo para minimamente compreender o nível de profundidade que isso alcança. E assim, ter o cuidado, né, de fazer métodos ocultos, porque assim,
A constelação pioneira, você delegava um poder para a pessoa. Você ia lá para a pessoa, você que está ali constelando, e falava: você é a minha mãe. Falava para outro: você é o meu pai. Você é, sei lá, meu irmão. Dependendo das situações que fossem. Só que isso traz na pessoa que está interpretando a história uma consciência e uma inconsciência dos padrões que ela recebeu da mãe, que ela recebeu do pai, né? Hoje é possível fazer um método oculto que eu gosto muito de trabalhar com ele, que só eu e a pessoa que está ali sentada comigo constelando sabe quem é quem, para que as pessoas entrem. A gente só fala: Bruna, por favor, entra no campo. E a Bruna, ela vai manifestar a emoção que ela estiver sentindo. Não, é Então, fantástico isso. É fantástico. É ninguém tipo um duplo sabe o que é para não cego. entrar com o cabeção. É isso, todo É, mundo brincando de cabra cega ao mesmo tempo, completamente conectados. Cada emoção, cada fala, cada sensação, cada movimento baleiês ali, está todo mundo conectado e trazendo aquilo que precisa no momento para quem está aqui sentado comigo olhar para a dinâmica, que é como se fosse um teatro espiritual. Só que você não sabe qual é o seu papel, então você não tem como inventar. É o que é, o campo ganha uma integridade gigante. sim. O que eu chamo de campo? O campo, o nome dele é um campo morfogenético. Ou seja, damos forma para suas histórias genéticas ancestrais a partir da emoção. Então não cabe espaço para o cabeção. Quem está sentado aqui comigo está vendo a dinâmica, vai racionalizar as conexões que estão acontecendo e vai falar: aquela pessoa falou exatamente igual a minha mãe. Aquela energia ali, sei lá, não precisa ser só familiar. Eu posso colocar energias, posso colocar termômetros. O campo, que é como se fosse um Wi-Fi. Wi-Fi, a gente tem uma senha e uma rede. A gente não sabe exatamente como funciona a tecnologia, só quem criou a tecnologia sabe, mas com uma senha e com uma rede a gente entra e acessa e navega na internet. O campo é a mesma coisa. Eu e o constelado juntos nos damos essa permissão e acessamos esse campo que se monta, e todo mundo que está na permissão de participar do campo vai sentir isso. Benefícios para quem participa: você nunca entra num campo se você não tiver um imã e um espelho para participar. Tem uma ressonância, que é esse movimento. Você entra para olhar para a sua história sob a perspectiva, eu falo que é a fofoca astral, sob a perspectiva do outro, Total. e você vai levar esse rolê para a luz do seu sistema, porque você abriu um outro patamar de consciência. Você tem o privilégio de se colocar a serviço da vida e ainda levar essa luz para o teu sistema familiar. Entender o que acontece como padrão e que na consciência você pode começar a quebrar. É fabuloso, é simplesmente fabuloso. Eu sou muito apaixonada, sou muito suspeita para falar. É fantástico mesmo. E ter a possibilidade de juntar a medicina do cacau, que eleva a tua frequência, eleva a tua alegria, eleva a tua consciência, é uma cerimônia sistêmica. Então, nessa fase, todo mundo constela dinâmicas constelares que te fazem sentir tudo, e eu continuo não dando moral pro cabeção de ninguém, pro mental de ninguém. Você vai estar ali sem saber o que é, vai sentir, vai anotar, depois você vai saber o que é, ver se faz sentido ou não, e a gente entra com as frases sanadoras para isso, com os princípios constelares, colocando tudo na sua devida ordem, incluindo quem está excluído e fazendo o equilíbrio das trocas. Para depois, né, a segunda etapa, tudo aquilo que a gente constatou que já não faz sentido, que a gente está pronto para desapegar desse padrão, a gente faz uma cerimônia do fogo, e a Bruninha tem sido a guardiã do fogo maravilhosa, assim, né? Trabalhando ali com essa energia em que a gente oferece ali, faz uma oferta para o fogo e entrega aquilo que a gente quer transmutar, porque o fogo tem esse poder de transmutação, dessa forja, né? Desse empoderamento, dessa transformação. Um catering vegetariano saborosíssimo. Não pensem que vocês vão encontrar uma cenoura, um aipo e uma folha de alface, pelo amor de Deus. Já tive gente levando lanche na bolsa, com medo do catering vegetariano. E assim,
É uma experiência. Por que que a gente faz um catering vegetariano? A gente está trabalhando na mais elevada frequência. E assim, quem já foi para uma pegada espiritual, quem já foi para uma cirurgia espiritual, quem já participou de alguma necessidade de manter a frequência alta, a gente não come carne. Que a carne tem todo um sofrimento animal que joga a gente numa densidade, deixa a gente pesado. Então, um catering vegetariano que honra a Mãe Terra, tudo que ela oferece, uma nutrição amorosa, comidinha de vó, que é da Nai Cozinha, vai preparar canapés, sanduíches, caldinhos, doces, cacau pra gente ali, pra gente ter uma confraternização maravilhosa, uma meia horinha de um pit stop, depois de uma cerimônia de cacau, para forrar os nossos corpos, nutrir, fortalecer os corpos, para a gente entrar no momento, para viver um workshop de constelações em que duas pessoas constelam, né? E a gente vai ter a possibilidade de servir a vida e levar essa luz para o nosso sistema e o encerramento também na mais elevada frequência, depois dessa imersão assim, planejada e feita com tanto carinho para acolher todos nós, né? Arro. Essa combinação é muito sucesso. Muito fã mesmo. Cacau e Constelação, eu shippo super esse casal. É Demais. maravilhoso, é É. maravilhoso. Nossa próxima imersão Cacau Rio acontece agora, dia 6 de agosto. É sábado. Você tem até quinta-feira para se inscrever, né? Porque na sexta-feira a gente já está no rolê de preparar tudo, de ancorar a egrégora, de poder ancorar todo mundo, né? No link aqui da bio, do @IsaMSantos, você encontra o formulário, você preenche o formulário, ali tem videozinho que eu explico tudo o que acontece, cada tipo de passaporte, você pode participar da imersão como um todo, que é se dar um presente. O valor de uma cerimônia de cacau está incluída a questão da constelação. Se não der para você nesse momento participar da cerimônia em que você constela, que é um puta benefício, você pode participar só do workshop de constelação. Você chega um pouquinho mais tarde, às 5:30 da tarde. O processo é das 2 da tarde até as 9 da noite. É uma imersão de curta e longa duração, porque parece longo, às 7 horas no dia, meu Deus, no sábado, passa assim, você sai de lá querendo mais. Eu saí de lá quase expulsando as pessoas do tipo, gente, acabou a fofoca astral, pelo amor de Deus, vamos acabar agora. 9 horas depois estava todo mundo Sim. sentadinho de, não dá para fazer mais uma, vamos mais uma ainda, vamos mais uma. Todo mundo enlouquecido com o processo, né? Fica o convite, inscrevam-se, venham nessa sonda, permita que a sua essência seja redescoberta, permita se conectar com essas forças da natureza, permita se reconectar com a sua cadência interna, permita se conhecer a medicina do cacau e todos os benefícios que ela te traz, permita levar essa luz para o seu sistema familiar. É muito convite para se permitir muito amor, sim, né? Tem outra parada. É isso. É isso, meu amor. Eu quero te agradecer imensamente, gente. Bruninha vai se tacar de Vitória pela segunda vez para vir, para viver a imersão, para ajudar na imersão, para ralar pra caramba para fazer Por- essa imersão que a gente Porque é queria muito tanto. especial. É muito especial. É muito forte, é muito profundo, é muito especial. E eu quero te É, agradecer. mano. É Agradeço muita coisa, demais. né, que a gente sai de lá assim, né? Nossa, eu que sou pura gratidão, assim, é muita honra ter uma guardiã como você, com esse coração, com todo o seu conhecimento científico, com toda a medicina que você é, com toda a integridade com que você se joga nos seus processos, você acreditar, vir, trazer esse rezo, trazer essa força, trazer essa ação, trazer a sua medicina, você é medicina, né, para dentro dessa roda. É Tamo maravilhoso. junto. E vocês, gente, venham que a gente está aqui de braços Bem, abertos família! para somar nisso tudo. Quero desejar uma linda noite para vocês, uma linda semana. É uma semana potente de lua nova. Só na sexta-feira que entra a lua crescente. São momentos desafiadores no céu astrológico que estão pedindo para a gente se conectar com as nossas verdades internas,
desapegar daquilo que já não faz sentido, e a imersão é uma grande oportunidade, pensando e considerando isso tudo, porque a gente é essa louca, né? Que essa é a nossa loucura aqui, ó. É isso. Meus amores, muita gratidão pela participação de todos vocês. Agradecer a quem vai chegar depois também, vai assistir, trazer esse axé. Coloquem suas dúvidas aqui, seus comentários, que a gente tem o maior prazer de voltar para responder. Gratidão, amor. A gente se vê amanhã. Beijo! Tô contando os Gente, minutos, valeu. gente. Meu Deus. Não sei nem como sai, gente. A vida Vamos como ela é.